Economia, a moçada, nossos amigos aí do Botina Business, no mundo comercial, da área comercial do agro, como é que vocês estão? A todos aqueles que querem se tornar negociadores nesse mundo corporativo do agro comercial, tudo bem com vocês? E aí, Bárbara, Grazi, Gabriela, nossos amigos também que estão aqui com a gente no YouTube. Juliana, tudo bom? Boa noite. Lavínia. Ó, as mulheres estão dominando hoje. Ó, Gabriel, 100% Gabriel, tudo bom? Vamos começar mais uma noite, mais um bate-papo interessante com vocês, que é importante a gente ter alguns assuntos que são recorrentes e a gente precisa falar com todos sobre eles. Então é bacana a gente estar trazendo sempre alguns pontos de vista e contando sempre com o comentário, com as perguntas de vocês, é claro, que realmente enriquecem muito a noite e que também, com certeza, vão trazer para a gente um diferencial aí na nossa conversa. Para aqueles que não me conhecem ainda, que são novos no canal, novos no canal, sejam muito bem-vindos. É uma grande satisfação ter vocês aqui. O Botina Business é feito de coração justamente para ter um diferencial, uma entrega para vocês que estão começando no agro comercial, que estão querendo ir para a área comercial, para o mundo corporativo. Então é feito de coração mesmo, para vocês terem um diferencial no início da carreira de vocês. Algo que era muito complicado de acontecer no passado, mas que a internet, que todas as redes sociais permitem que a gente tenha voz e possa falar algumas coisas para aqueles que estão começando, aconselhando e direcionando a carreira de quem quer realmente voar dentro da área comercial e dentro do agro. Então, para quem não me conhece ainda, eu me chamo Giovanni Araújo, sou engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Viçosa há mais de 16 anos. Estou no ramo comercial desde então sempre trabalhei na área comercial. Então, ao longo desses 16 anos de carreira, sempre tive a oportunidade, graças a Deus, de operar em grandes multinacionais e sempre na área comercial. Então, minha experiência e o que eu quero partilhar com vocês de informação, compartilhar com todos vocês, é justamente esse trabalho, essa visão de alguém que está dentro da área comercial, que vê o dia a dia. Lógico, não sou dono da verdade, então, por favor, tenho muita experiência e completo essa experiência com muitos colegas, com a visão de alguns colegas com quem eu converso, e também fique à vontade para fazer os comentários, caso a gente tenha colegas aí do mercado. Ó o Leandrão, grande Leandro Bessa, amigão nosso lá de Itaveraí, manda um abraço para o Robson, para toda a turma da Agrisol lá, pessoal muito bacana, que eu tive a oportunidade de trabalhar com eles, profissionais fantásticos. Um alô para todo mundo que está chegando aí também, o pessoal do agro. E assim, essa jornada minha dentro do mundo comercial, ela é uma jornada que começou lá atrás, com algumas dificuldades, com alguns desafios, e que me fez enxergar muitos pontos e muitas oportunidades na carreira, que é o que a gente vai falar hoje. Então a gente vai falar algumas coisas relacionadas realmente à carreira e às oportunidades que existem dentro da carreira na área comercial do agro. Deixa eu só ver um negocinho aqui rapidinho, peço a gentileza de vocês que talvez eu esteja conectado no YouTube em uma rede que não é a melhor aqui em casa. Vou precisar alterar aqui. E assim, ao vivo é desse jeito, né, moçada? A gente tem que fazer um meio de campo com como se diz, eu-keep, né? Quem joga de eu-keep aí? Levanta a mão. Então, às vezes a gente tem que fazer um trabalho de dois. Agora eu acho que tá certo. Beleza. Opa. Ok. Então a turma do YouTube aí fica firme com nós. Tá, então como eu ia dizendo, eu me chamo Giovanni Araújo, estou nesse mundo comercial e corporativo há 16 anos e no começo tinha vários pontos de desafio que eu não conhecia, que eu não entendia mais a fundo. E o que eu quero passar para vocês? Algumas oportunidades que existem na carreira, que você só vai saber da existência dela se você realmente tiver, vamos dizer assim, no mundo corporativo já, lá dentro. Mas, vindo aqui no Botina Business, você vai ter acesso, vai entender algumas coisas, alguns pontos, antes mesmo de entrar na área comercial, justamente para ter essa oportunidade, quem sabe,
de buscar um algo a mais na área comercial, né? E você realmente tentar já mirar num lugar mais alto ou trabalhar realmente a sua carreira para chegar em um lugar que você nem sabia que teria a opção de chegar. E isso é o grande ponto que eu quero passar para vocês hoje. Então, no final, a gente vai fazer um bate-bola aqui, uma interação legal, justamente para conferir se vocês entenderam a mensagem, tá? Ok, eu tenho que falar para vocês que todo esse conteúdo do Botina Business, ele também está amarrado com uma formação, com um curso, que é a formação Botina Business, onde eu consigo realmente colocar tudo, porque é complicado eu passar para vocês 16 anos de carreira em 30 minutos, 40 minutos, 1 hora. E realmente precisa de muito mais prazo para a gente consolidar tudo e transformar numa informação mais completa, mais assertiva no sentido de ter uma ordem, um procedimento, um passo a passo para quem quer realmente se destacar no agro. E eu convido todos aqui que estão chegando, que são muitos amigos e amigas aqui, a fazerem suas perguntas, tá bom? Então pensa aí, a gente vai falar sobre carreira. O que vocês querem saber sobre carreira? Quais as dúvidas de vocês? Muitos colegas, quando a gente bate um papo aqui, têm realmente dúvidas em relação às siglas, são muitas siglas. Giovanni, o que é um AT, gerador de demanda, RTV, CTV e por aí vai. Então, justamente tem esse detalhe de ter siglas dentro do agro que podem começar confundindo, mas que depois vão ser facilitadores para você que quer entender de cargos e funções. E aí eu vou colocar também algumas outras posições. Eu preciso que vocês enxerguem tudo isso como uma escada de oportunidades. Então eu vou conversar em relação a essa escada pensando realmente que existe uma base, existe um degrau inicial para quem quer começar na carreira e existe uma jornada aí para poder subir degraus e conseguir capturar grandes oportunidades e chegar em lugares diferenciados, tá bom? A gente não tem perguntas ainda. Ok. Tá. O nosso conteúdo, nesse caso aqui, ele está realmente voltado para entender uma parte organizacional de mercado, uma parte do mercado profissional. E eu vou conversar com vocês sobre cargos e funções e todas as oportunidades que existem. O que eu quero colocar aqui para vocês? Primeiro, vamos começar da metade da escada, vamos dizer assim, mais ou menos, por assim dizer. E onde que estaria a metade da escada? Eu posso dizer para vocês que talvez a metade da escada esteja em cargos como o cargo de RTV, que alguns têm interesse em trabalhar, cargos como DTM, que são os desenvolvedores técnicos de mercado. Não sei se vocês conhecem o que é um DTM, o que um DTM faz, então podem vir com perguntas aí para entender. Cargos como cargos voltados ao marketing, tá bom? Cargos voltados para a coordenação. Eu peço só um minuto de paciência aqui que o YouTube de novo caiu. Não sei se foi a internet aqui, vocês me perdoem. O YouTube tem me dado umas canseirinhas. Que pena. O que houve aqui, YouTube? Tá, vamos novamente então no YouTube. Vamos que vamos então, moçada. Pessoal, quem sabe o que é RTV? E é uma pergunta interessante porque é o seguinte, eu quero começar com vocês com um comentário aqui. Quando eu digo que todo mundo tem a possibilidade de se tornar RTV, é lógico que tem a possibilidade. Você é um profissional que tem vontades, tem sonhos, tem capacidades, e se você seguir uma certa jornada, com certeza você vai ser RTV. Mas também eu não quero que você tenha a ilusão de que é, vamos dizer assim, factível ou fácil ou algo, beleza, é só querer ser RTV que vai ser RTV. Então não é bem assim, tá bom? Existe uma jornada para você trabalhar representando uma grande empresa no mercado, tá? Por que eu estou falando, o Lucas perguntou aqui, a RTV está no meio da escada, qual cargo está no topo da lista? CEO, você ser o presidente de uma grande multinacional, que esse é um ponto legal. Quando eu fazia faculdade de agronomia, eu não tinha a mínima noção que os presidentes de companhias como Syngenta, Bayer, Monsanto na época, eram agrônomos. E tem algumas empresas que não são agrônomos, tá? Não é uma obrigatoriedade. Mas esse cargo, e dá para ir além na verdade, tá bom?
Se você olhar para o Brasil como um todo, o que acontece? O agro brasileiro é muito potente. E é importante de vocês terem noção disso pelo seguinte, porque existem grandes profissionais que trabalham fora do Brasil, ou seja, cargos que estão além do cargo de CEO, coordenando regiões como Latam, que é basicamente Latinoamérica, depende da divisão de cada empresa, tá bom? Mas, por exemplo, pessoas que são profissionais que já foram CEOs e coordenam, por exemplo, a Europa, o Pacífico, a África. E esse é um ponto interessante para o agrônomo que não tem noção disso. Você pode subir na carreira profissional de tal forma que o seu limite não está travado no Brasil. Então, Lucas, pergunta muito bacana para entender, já começo. Eu não queria começar na base, porque a base é o que a gente fala muitas vezes com todos que estão perguntando como começar. E eu joguei o meio mais ou menos para despertar essa curiosidade. Falei assim, se isso é o meio, cadê o topo? E o topo está justamente nisso. Você ser o CEO, um diretor, um profissional que está, às vezes, cuidando de um território gigantesco, morando fora do Brasil e sendo engenheiro agrônomo, o cara que às vezes começou como AT. E isso é possível, e isso é legal de saber, que se você se dedica, se busca aprimoramento, você pode chegar lá. Mas eu vou voltar no ponto que eu estava dizendo, porque vão existir críticas ou vão existir pegadinhas de alguns colegas que vão falar assim, Giovanni, cara, eu tentei ser RTV, eu não consegui, não é tão fácil quanto parece. Eu falo, não estou dizendo que é fácil, mas é factível. E um outro ponto também não fica travado com um sonho só. Isso é uma mensagem que eu quero passar para vocês hoje. Tenham em mente o seguinte, tem muito o CTV, que agora o pessoal chama consultor técnico de vendas, e tem também empresas que chamam de RTV o seu vendedor, empresas nacionais que são revendas, enfim, são empresas que estão direto com contato com o agricultor. Então essa nomenclatura, às vezes ela dá um baile na gente, não é uma nomenclatura fixa. Mas o que eu preciso que vocês entendam como profissionais que estão começando agora? Eu preciso que vocês entendam que o representante de uma empresa, se ele for subindo, ele pode subir para gestão, marketing, liderança, como por exemplo o filial, que é um profissional que às vezes cuida de um estado ou de um território no Brasil, com mais de um estado. Por exemplo, pode-se ter uma regional Paraná, mas pode ter uma regional Sul, que tem Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Depende da empresa, depende da estrutura de organização dessa empresa. E esse profissional, ele pode ir como gestor da gerência comercial, mas ele pode ir para o marketing, ele pode ir para pesquisa e desenvolvimento. Então, existem várias cadeiras que o agrônomo, que está dentro desse mundo corporativo comercial, pode assumir. E aí começa realmente a cabeça do pessoal abrir com um horizonte de oportunidades, entendendo que o pessoal que está na área corporativa comercial não é simplesmente aquele pessoal que fala assim, cara, eu não vou precisar estudar. Pelo contrário, às vezes você vai ter que fazer MBA, pós-graduação, ter um inglês afiado, ter um cuidado também com desenvolvimento pessoal, com cursos, com aprimoramento, para você realmente acelerar, porque isso aí acontece vamos dizer assim, uma corrida de longa distância. O cara que chegou a CEO de uma empresa, que começou como assistente técnico, ele não pode ficar muito tempo como assistente, ele não pode ficar muito tempo como RTV. São carreiras mais, vamos dizer assim, meteóricas. São carreiras que a pessoa de repente passa 2, 3 anos no máximo como AT, 2 a 4 anos como RTV, uns 2, 3 anos de gerente comercial, assume uma cadeira em marketing, assume uma cadeira de repente como um filial que cuida de repente de um território muito maior, passa para uma diretoria e de diretor assume um CEO, que é o presidente da empresa, e por aí vai. Então são cadeiras ou cargos que ele tem que assumir conhecendo o Brasil. Então a pessoa que também não pode ficar muito apegada e falar eu quero morar em um lugar específico, porque para você ser CEO no Brasil, que é continental, um dos maiores e mais importantes países do agro do mundo, você tem que ter conhecido o Sul, o Cerrado, você tem que conhecer Minas, Goiás, São Paulo, Mato Grosso, Bahia, Nordeste, você tem que conhecer as fronteiras agrícolas, o Mapitobapá, você tem que conhecer o Sul, com a potência que tem dentro do Sul no agro, o Mato Grosso do Sul. Então, não adianta querer ser um profissional limitado geograficamente e sonhar em ser CEO. Você também tem que ter a mente muito aberta. Então, esse é um ponto interessante. Olha o João aqui com um comentário. Consigo ir para o comercial? Só tenho experiência na área de pesquisa. Consegue. Eu conheço pessoas que viraram RTVs e começaram a sua carreira na pesquisa. Tem pessoas que viraram gerentes comerciais e só atuaram como pesquisa, como DTM. Então, o grande ponto é como você constrói
as suas conexões, seu network dentro da empresa, como você se prepara, o que você tem feito de curso, você fez uma pós-graduação, por exemplo, eu tenho pós-graduação em marketing. Bom, eu nunca atuei na área de marketing exatamente, eu já atuei em áreas paralelas onde eu era um profissional do comercial que tinha uma conexão muito grande com marketing. Então, como você constrói sua carreira e conduz ela vai te levar ao lugar que você quer. E de repente você fala assim, cara, eu não quero subir mais, eu quero voltar até para a base, eu quero ficar mais na base, eu quero ter uma estrutura mais regional, eu não quero subir para São Paulo, por exemplo. Então você pode voltar também, você faz a via inversa. Fala, cara, eu quero uma carreira agora horizontal, eu não quero mais ir para o vertical. Ó, comentário do Gabriel: Giovanni, qual é a melhor trajetória para um iniciante no agro? É possível já entrar no mercado como RTV? Bom, Gabriel, a melhor trajetória ele é um negócio complexo. Eu não posso falar para você qual que é a melhor trajetória para você. O que você tem que ver, e todos que estão aqui têm que ver, é o seguinte: o que você tem como propósito? Aonde está o seu alvo? Você tem que colocar uma mira. E tem que entender também que essa mira não é eterna. Por exemplo, eu coloquei uma mira. Eu não quero ser gerente, eu quero ser um RTV de alto desempenho que fique em uma região por 10 anos. De repente, daqui 7 anos, eu estou muito feliz, satisfeito, batendo meta, reconhecido, remunerado e recompensado, e eu descubro que não, eu quero ser gerente agora, que eu mudei o meu propósito. Então, como que eu vou falar uma trajetória travada? Não existe. E de repente, esse profissional que ficou 7 anos nesse modelo, tocou mais 5 anos, 10 anos da vida dele como gestor em grandes empresas e fala assim, cara, eu não quero mais o mundo das grandes empresas. Eu quero ser gerente de revenda, ou eu quero ser dono de revenda, por que não? Ou eu quero ser um consultor de revenda ou de cooperativa na minha cidade natal, porque eu já estou querendo ficar mais perto de casa. Então, tudo isso vai acontecer na sua carreira e as decisões que você vai tomar, elas vão estar ligadas ao ponto que você está vivendo hoje. Como que você se enxerga hoje? Você perguntou se é possível se tornar RTV direto. É possível, mas o que você fez para isso? A minha pergunta para você é qual o nível de conexão, qual o nível de conhecimento que você tem e a responsabilidade que você vai assumir, na minha opinião, eu te diria primeiro para trabalhar como assistente técnico pelo menos 2 safras, no ideal 3 safras, para você sentir o que é o jogo da ponta, o contato com o agricultor, destravar e aprender muita coisa, porque a hora que você assumir o cargo de RTV, tem muita coisa no bastidor que quem está só olhando para o cargo não enxerga. Então, pode parecer brincadeira. É igual se eu falar assim, cara, meu sonho é ser gerente porque eu vou ficar tranquilo depois que eu virar gerente. Cara, se prepara para assumir bomba. É abacaxi para descascar, é bomba para desarmar o dia inteiro. Porque a vida profissional é assim. Você tem que estar preparado para a vida adulta, porque quanto mais você sobe num cargo, mais bucha, mais problema você vai ter para responder, para ajudar a resolver. E essa é a trajetória. É por isso que você vai sempre ver que o agrocomercial remunera e recompensa quem está ali. Porque tem que ter estômago e conhecimento. Não é simplesmente assumir o cargo e esperar que a coisa vai acontecer sozinha, não. Vamos lá, vamos ver se tem mais algum comentário. Quais as características de perfil que você considera essencial para quem quer se tornar um RTV? Eu considero o seguinte, vamos falar de soft skills, tá, João? Basicamente eu penso assim, resiliência eu acho que é habilidade obrigatória. Na área comercial você vai ter constantemente desafios que vão te obrigar a aguentar, engolir sapo. Então, não é algo que se você não tiver concentrado para ter resiliência, você vai conseguir ficar. Eu digo isso porque em muitos momentos eu pensei em sair. E eu tenho vários colegas que pensam em sair em muitos momentos. E é um pensamento que você também não pode se deixar dominar por ele, mas ele acontece. Então, a resiliência é o que vai te deixar, vamos dizer assim, sobreviver nesse mundo. Um outro ponto que eu entendo ser muito importante é a capacidade de adaptação. Porque justamente você vai ter que aprender coisas novas constantemente, resolver problemas que não tem ainda uma solução prévia, que ninguém falou, que está aqui a cartilha, vai lá, João, agora você resolve. Não, vai ter coisa que vai acontecer com você que você fala assim, eu ainda não sei resolver isso aqui. E em alguns momentos, dependendo de onde você estiver, você vai ter que buscar ajuda. Você vai ter que procurar um colega, um gestor, alguém para falar assim, cara, isso aqui está meio fora da casinha, né?
Porque não é redondo igual as pessoas pensam. O mundo corporativo não é uma empresa com uma engrenagem perfeita. Ah, o faturamento aconteceu certinho, o pedido ficou no sistema, não teve uma pane, não faltou produto, tudo entregou bonitinho, a carga não chegou errada, a nota não veio. Não, acontece ao contrário. Veio um monte de monstrinho para você matar. E justamente essa capacidade de adaptação vai ser importante para você tanto ter criatividade e resolver problemas que às vezes você não tinha ainda experiência com eles, como também para você aprender uma coisa que é importante na vida profissional adulta, que é aprender a desaprender e aprender outras coisas. Se você é assistente técnico, você vai ter que aprender um monte de coisa. Quando você pula de cargo, tem coisa que você não vai usar mais. E você pode ou deve até meio que desocupar a mente para abrir espaço para outra coisa. E nesse sentido você vai ter que aprender coisas novas. Eu quero ser gerente, mais coisas novas. Lógico que experiência de vida você vai levar. Mas tem coisas que quando você pula de cargo, você começa a ver com uma outra ótica. A partir do ponto que você entende o porquê daquilo, e entende bastidores os quais você não tinha acesso, você começa a perceber que tem coisas que são mais embaixo. Às vezes, um pedido que você perdeu ou que o canal que você atende perdeu e você fez uma geração de demanda como AT, pode parecer uma coisa assim absurda para você enquanto você está trabalhando como assistente técnico. Quando você vira RTV, já começa a entender um pouco da coisa. Se você vamos dizer assim, se você passa a trabalhar como gerente, você vai ver de outra forma o negócio e às vezes tinha coisa que não era para acontecer mesmo. E essa transição, essa gestão de conflitos, tudo vai depender e vai demandar a sua capacidade de adaptação. E como um terceiro ponto que eu acho fundamental, é você entender da sua energia. E aí essa característica, João, ela vai estar ligada com o seu temperamento. Se o cara é mais acelerado, ele talvez vai ter que tomar certos cuidados para dar alguns passos mais lentos, para tomar alguns cuidados, porque se ele estiver correndo demais na direção errada, ele vai dar muito tropeção. E aquele cara que às vezes é mais lento um pouco, mais quieto, mais introvertido, mais calado, ele vai ter que controlar a energia dele para falar mais, para se expressar mais, para buscar alguma coisa para elevar o jogo dele para um outro patamar. Então, eu não sou o cara que gosta daquela frase assim, eu prefiro um cara que eu tenho que segurar do que um cara que eu tenho que empurrar. Eu prefiro pensar assim, é muito melhor eu me preparar para empurrar alguns e segurar outros. Porque às vezes os que eu seguro são maus planejadores, os que eu empurro são bons planejadores. Eu preciso de ter os dois no time, para me enxergar múltiplos aspectos do negócio. E porque eu preciso de ter exemplos e, vamos dizer assim, tal do brainstorm, né, o toró de ideia, lá, a reunião de toró de ideia, com pessoas que vão trazer pontos de vista diferentes. Aqueles que correm muito vão trazer coisas que são importantes para a gente colocar para o time e falar assim, olha, isso aqui é assertivo, então aprendam a correr todo mundo. E aqueles que pensam muito, falam, bom, pessoal, isso aqui também é importante, então aprendam a pensar antes de sair correndo feito loucos. Nesse sentido, é importante você entender do seu temperamento para você corrigir pontos de melhoria e turbinar os seus pontos fortes, vamos dizer assim. Acabei de formar e na maioria das empresas, a maioria das empresas pedem experiência. Por onde devo começar sem experiência em nenhuma empresa? Bom, é assim, você tem experiências. Talvez o detalhe que você precisa dar uma ajustada aí, Rony, é o seguinte, é como você apresenta a sua história de vida, como você se prepara para as entrevistas, como que você leva brilho no olho, sorriso no rosto, energia, que eu acabei de falar, energia. Os primeiros cargos, eu vou te contar um segredão aqui então, para todos vocês. Cara, os primeiros cargos, eles são contratados não por experiência de, cara, você já sabe fazer a roda girar perfeito. Pelo contrário, eu prefiro te treinar. Eu prefiro colocar para você o meu portfólio, como é que você vai posicionar o fungicida da primeira aplicação, do reprodutivo, o fungicida do vegetativo que é premium, como é que você posiciona, como é que você faz um fechamento, enfim, e dependendo da área, qual que é o local de plantar essa semente, é na abertura, no meio, no fechamento, como que você vai posicionar isso daqui, é uma semente para um investimento maior, uma semente para um investimento menor, qual que é a expectativa do cliente. Eu prefiro te ensinar algumas coisas. E para isso existem muitas empresas e muitos profissionais que querem contratar quem tem vontade de trabalhar. Então talvez o que você precisa é cuidar o preparo da forma de se apresentar, então é construir a sua história, construir o seu posicionamento, porque você está vendendo, você é o produto.
E você tem que ter destrave para isso, não pode ter preconceito, não pode achar que vendas, é picaretagem, não. Cara, vendas é vendas, todo mundo precisa de um produto, todo mundo precisa de alguma coisa. Se eu estou procurando um profissional para me contratar, eu preciso de um profissional para resolver problema para mim. E às vezes o resolver problema para mim é um cara que acorda cedo, que corre atrás, que trabalha, que dedica, que faz. É muito melhor do que o cara que às vezes tem grandes experiências, mas não está casado com o meu negócio, porque às vezes eu contrato ele, ele fica 6 meses só para ganhar um dinheirinho ali e alguém já puxa ele para outro lugar. E aí eu fico na mão. Então, como que você vai preparar isso numa entrevista? Cara, você tem que passar essa confiança para a pessoa que está conversando com você. Você tem que construir um cenário na cabeça dela de que, e outra, sendo genuíno, sendo honesto. Você não vai também prometer que você vai cumprir um ciclo, que você é o cara que você vai fazer acontecer e na metade do caminho você vai deixar a pessoa na mão. Isso aí seria muito sacanagem. Aí você vai jogando contra o seu time, você vai criar um network negativo. Nesse sentido, Ronei, cara, exclui da sua cabeça que as empresas só querem pessoas com experiência. Não. Coloca na sua cabeça o seguinte, as empresas querem pessoas que resolvem problemas. Como que você se apresenta como alguém que resolve problema? Como que você se prepara para ser uma pessoa que resolve problema? O que você está buscando? Que informação e o que você procura para agregar no seu dia a dia? Porque você tem que estar continuando estudando, cara. Se a vida do profissional que formou é tomar cerveja no fim da noite, jogar baralho, conversar com os amigos e caçar um emprego, cara, tá complicado. Se a vida do profissional é buscar por formações, buscar por contato com profissionais, buscar conversar com professores, ex-professores que podem ter contato, buscar desenvolver o seu currículo e construir um bom LinkedIn, sair batendo de porta em porta até uma oportunidade. Quando pegar a primeira oportunidade, que seja para você pagar para trabalhar. O que eu quero dizer com isso? Às vezes o salário vai ser muito pouco, mas não fica preocupado com isso. Corre atrás, faz o seu melhor, porque aí você está construindo a sua experiência e mais do que isso, pessoas vão estar te vendo. E não existe currículo melhor do que pessoas te vendo e falando bem do seu trabalho, da sua postura. Ô, Gabriel! Beleza, meu amigo? Dá um salve para todo mundo aí, Luiz, Gabriel, Reginaldo, Diego, para todo mundo. Excelente explicação, obrigado, que bom que você gostou. É esse o ponto, tem que ter energia muito alta. Alô, Paulo, Jonatas, Lucas, Divino, Fábio, Davi, Luciano, Evânia, Gabriel, Zardim, Edson. Ó, o Pablo, o grande Pablo, meu amigão. Mara, Lucas, Wilson. Meus amigos, então, já que a gente falou que existe essa escada, e eu coloquei para vocês aí que a escada, no meio dela mais ou menos, tá lá esses cargos como RTV, o representante comercial. Qual que é a diferença de RTV para RC? Em grande maioria, tá bom? Representante comercial, CNPJ, abre a lojinha dele, ganha comissão. RTV, CLT, carteira assinada, tem 13º e férias, salário mais premiação alcançando metas. DTM, desenvolvimento técnico de mercado. É como se fosse o professor dos RTVs ou dos RCs. É o cara que eles vão chamar para fazer assim, cara, eu vou fazer um treinamento mais importante e eu gostaria de ter um amparo técnico maior. DTM, quero fazer uma palestra para agricultores. Alguém pode ajudar. DTM. Enfim, tem trabalhos técnicos e eu preciso tirar uma dúvida, quero entender de um ponto, DTM. PD, pesquisa e desenvolvimento. Aí varia, tá? Porque às vezes no químico o PD está antes do DTM. O PD é aquele cara que pega as moléculas novas que vão ser lançadas daqui a 5 anos e prepara elas. Para o mundo das sementes já é mais colado. Às vezes o PD na semente ele é o mesmo que o DTM, ele está muito colado ali nesse processo. Marketing, por exemplo. Coordenação de marketing. Você vai ter um diretor de marketing que vai traçar a estratégia, mas você precisa regionalmente de profissionais que vão cascatear essa estratégia para os gerentes regionais e seus respectivos RTVs ou RCs. Então, os coordenadores de marketing, o pessoal de marketing, vai fazer esse trabalho de alinhar a estratégia da empresa com a equipe comercial, liderando por influência, porque eles não são os gestores diretos do canal, da regional, vamos dizer assim. Vamos lá, só para concluir o raciocínio. E aí você tem que entender que nesse meio termo, eu estou colocando no mundo corporativo das empresas que são fornecedoras, mas a gente tem outro lado que são as empresas que atendem o agricultor, cooperativas e revendas, que são os canais de distribuição ou redistribuição, que justamente têm seus profissionais de vendas, que às vezes são conhecidos como CTVs.
Então, o nome vendedor ele já está começando a cair por terra tem um tempo, tá? Está sendo adotado o consultor técnico de vendas, que é justamente uma venda consultiva, uma venda que tem não só o conhecimento agronômico por trás, mas técnicas de negociação e vendas, o entendimento de como você vai operar e vai oferecer o seu produto. E esse consultor, ele também é muito bem remunerado quando ele consegue vamos dizer assim, quando ele consegue se estabelecer numa região, quando ele consegue construir uma boa carteira, faz um excelente atendimento e ele normalmente vai ganhar um salário fixo e uma comissão. E aí é um ponto interessante porque além de comissão ele pode ter reais por saco, reais por litro e por aí vai. Pergunta aqui do Gabriel, como que eu faço para aprender macetes para decorar os ativos da concorrência? Carboxamida, citrulina, triazol. Eu penso assim, Gabriel, cara, você vai ter que memorizar isso aí na raça. Dá para fazer técnicas de memorização? Tem várias técnicas, sei lá, eu não sou especialista nisso, então eu não vou bater na parte de técnica de memorização. Mas o que eu posso te dizer? Eu, particularmente, gosto de trabalhar com caixinhas. Então eu penso assim, a caixa dos fungicidas. Da caixa dos fungicidas você vai ter multissítios, carboxamidas, estrubirulinas, triazóis, você acabou de falar aí, porque eu estou falando de soja, tá bom, pessoal? E milho também acaba entrando na mesma onda, então cereais é um negócio. Para quem quer trabalhar com culturas mais específicas, batata, tomate, algodão, café, aí vai ter algumas coisas que vão entrar a mais aí e alguns desafios a mais que eu não vou saber explicar porque não é a minha experiência. Mas o que eu digo para vocês, pensem sempre numa formação de aplicações, por exemplo. Eu vou começar com aplicações do vegetativo. No vegetativo, eu posso entrar com produtos à base apenas de estrubirulina, triazol ou carboxamida. Ou multissítio. Por quê? Carboxamida é o prêmio nosso hoje. Então a carboxamida já vai entrar na aplicação do reprodutivo. Nesse sentido, você divide em caixinhas, você começa a pensar, carboxamida, quem são as carboxamidas do mercado? Conecte o nome comercial com a molécula. Quem são os triazóis do mercado? Mesma coisa. Estrubirulinas. Cara, será que estrubirulina vai durar muito tempo na soja? Porque a gente já está usando ela, mas ela já não é o produto que entrega frente ao custo que ela tem. Às vezes eu prefiro, particularmente, eu parei de trabalhar com soja, mas eu prefiro ter triazol multissítico carboxamida do que ter estrubirulina. Ah, mas tem umas doenças específicas que demandam. Beleza, aí você de repente está numa região que tem uma doença que é diferente. Por exemplo, se eu não me engano, tem uma doença que acontece muito mais no Nordeste, no norte do Maranhão, lá no Mapito, que demanda muito estrubirulina. Aí é um outro detalhe, é um outro ponto. Por isso que a parte técnica, a parte agronômica, ela tem que ser muito bem estudada e bem direcionada pelo profissional na sua região. A partir do ponto que você quer realmente expandir os seus conhecimentos, você quer se tornar um profissional de uma função e um cargo maior, aí sim vai ser muito importante para você conhecer esses detalhes que são, vamos dizer assim, regionais. Ah, lá no Nordeste você precisa de tal produto por causa disso. Lá no Sul você precisa de tal cuidado por causa daquilo. No alto é assim, no baixo é assim, e por aí vai. E o ponto para se decorar esse tanto de ativo é sentar na cadeira, fazer uma cola, pôr no caderno, pôr na agenda, pôr no celular e ficar olhando aquilo e conversar disso, igual a gente está aqui conversando, numa interação legal, num boteco, você está sentado lá com os amigos. Cara, não fica conversando só de coisas triviais, não, de jogo de futebol, não. Puxa a conversa disso, a galera, e aí? O que vocês estão aplicando? Como é que vocês fazem a recomendação? Eu sei que a turma faz, então esse é um caminho legal para memorizar o que a gente tem para memorizar hoje de ativos, vamos dizer assim. Opa, agora eu acho que eu corri demais aqui. Vou me perder um pouco nas respostas, nas perguntas. Mas vamos lá, moçada. Boa noite, está muito legal. Perguntas muito interessantes, muito pertinentes. Valeu demais. Qual que é a principal característica de um bom CTV? Eu acho que um bom CTV tem que ter energia muito alta. Então, a principal característica do cara que está na revenda ou na cooperativa e precisa conectar com o agricultor e vender, ele tem que estar com um alto astral muito grande. Ele tem que chegar, ele tem que conquistar, cativar, ter realmente um carisma para ter esse contato inicial com o agricultor. Essa é uma característica. Ele não vai deixar de ter que ter resiliência, ele não vai deixar de ter que ser um cara muito rápido em adaptação. Então, as 3 características que eu falei, eu julgo elas para a área comercial como um todo, para esse mundo corporativo como um todo, tá bom? Independente se você, por exemplo, eu estou trabalhando como DTM ou eu estou trabalhando no marketing, você vai ter que ter resiliência,
você vai ter que saber se adaptar e você vai ter que ter uma energia, um controle de energia muito importante. Porque aí também está o controle. Você vê que a explicação faz sentido no ponto que eu pego assim. Não, Giovanni, então eu sou um cara extrovertidão, sou acelerado, eu sou o que a gente fala dentro do Botina Business, o cantor sertanejo, que é o que gosta de gente, gosta de conversar, e gosta de andar e correr, ele não gosta de ficar dentro de casa, não gosta de planejar. Então vai ser fácil para mim. Olha, mas se você não tomar cuidado e de repente você bate lá para atender um profissional, um produtor que é mais introvertido, às vezes você fala demais, o cara não quer nem te ver na fazenda. Então, o principal ponto que eu coloco é o controle da sua energia para você segurar um pouco se você entende que você é uma pessoa muito acelerada e para você acelerar um tanto se você entende que é uma pessoa mais quieta, tá bom? João Gabriel, pretendo iniciar a faculdade de engenharia agronômica esse ano. Tem alguma dica? João, primeiro te dou os parabéns. Te digo assim que é uma baita profissão, um caminho muito legal para você entrar. O conselho que eu te dou é o seguinte, pensando no que você me perguntou exatamente. Você está entrando, você está querendo entrar agora. E eu lembro de quando eu entrei. E todo mundo que está aqui, que já fez ou que está concluindo, vai falar a mesma coisa para você. No começo você acha que você vai entrar e vai ver lá soja, milho, e culturas, e máquinas, e nutrição. Cara, você vai estudar matemática, química, física, biologia. Então, assim, respeita o processo. Estuda o que você tem que estudar, busca as informações que você tem que buscar, mas saiba que no começo você vai parecer que você está na escola normal, porque você vai estar estudando matemática, física, química, biologia. Então, essa é uma parte do processo que eu achei, me incomodou muito no meu começo, na faculdade, mas eu entendi que não tem como você fazer, por exemplo, construções rurais que eu fiz, ou hidráulica, sem estudar física e matemática, você não vai dar conta. Se você for partir, por exemplo, para experimentação, você quer trabalhar como geneticista e desenvolver híbridos de milho, variedade de soja, você não vai fazer isso sem estatística, você vai ter que estudar matemática. Também você não vai fazer nada disso trabalhando com cultura sem entender de fisiologia vegetal, que vai necessitar biologia, química, você também vai precisar de química para análise de solo e por aí vai. Então, esse é um ponto que eu acho importante para quem está começando. Respeita o processo, entra lá, estuda o que você tem que estudar, e boa sorte e muito sucesso na sua vida profissional. E continua com a gente. Eu acho que outro conselho importante continua vendo aqui o Botina Business e compartilhe o máximo possível com a turma da faculdade lá para a gente crescer cada vez mais. Comente sobre a participação das mulheres no meio comercial do agro. Bom, só está crescendo. Basta você ver que aqui metade do público é feminino. São pessoas que estão realmente com muito gás. A mulherada está realmente bombando, está com muita vontade de crescer. Só que o que eu coloco como ponderação é o seguinte, não é o sexo, tá, pessoal? Vão existir homens que são muito bons profissionais, vão existir mulheres muito boas profissionais e vão existir uma cadeia de pessoas que talvez está ali porque não está achando outra coisa. Talvez tem pessoas que não vão se adaptar mesmo à vida profissional da área comercial. Então, tenha com você o ponto de sempre buscar se preparar, sempre buscar melhorar, nunca pôr a culpa no outro, nunca travar o seu crescimento profissional responsabilizando outras pessoas ou outras coisas, a não ser nós mesmos. Por quê? Se você está numa empresa que eles não te valorizam, constrói o melhor trabalho do mundo no campo. Alguém vai te ver, saiba mostrar o seu trabalho, que é uma das coisas que a gente fala dentro do Botina Business, que você tem que construir um trabalho, e é por isso que você tem que aprender a falar, a se apresentar, a abordar clientes, a negociar, a vender. Por isso que você tem que entender de comportamento humano, você tem que entender do mercado, dessas oportunidades que a gente está conversando aqui, para você não ficar parada e nem parado, porque assim, é muito normal de você ter um profissional que ele está num lugar, ele não se sente valorizado, e ao invés de ele falar assim, ok, deixa eu tentar mudar, e começar a escalar, a buscar por alternativas, existem os profissionais que vão ficar ali remoendo, chorando e pondo a culpa nos outros. Não traga isso para sua vida. Pelo contrário, faça amizade com quem quer crescer, com quem quer se desenvolver, dê o seu melhor. Não significa que a gente vai acertar sempre. Todo mundo erra, sempre vai ter aprendizado, sempre tem espaço para aprendizado. Então, o que acontece, Cris? As mulheres estão voando. Você tem muita mulher gerente que ganha tão bem ou até mais que homem, porque às vezes a empresa fica até com medo de falar assim, cara, se eu não pagar bem para ela, às vezes pode ser que pega mal. E o grande detalhe é, os cargos, eles têm orçamentos. Então é mais ou menos assim,
Vamos dizer que eu sou um gerente regional, eu tenho um orçamento de X, $1.000 ou R$1.000 para pagar o salário da minha equipe, e tem 2 vagas em aberto, uma para especialista e uma para pleno. Eu tenho uma vaga que pode pagar de X a Y, que é o salário de um especialista, e eu tenho uma vaga que pode pagar de A até B, que é menos, porque o pleno ganha menos do que o especialista. E se essa vaga está desenhada dentro da empresa como sendo a vaga, vamos chutar aqui, tá bom? Da região norte do país, que está num lugar de faturamento de $20 milhões. Essa é a vaga do especialista, que eu preciso de um cara, de uma menina ou de um homem que vai chegar lá e essa mulher já tem que chegar e voar. Então eu vou contratar alguém especialista. Por outro lado, eu tenho às vezes uma pessoa que está no Goiás, uma vaga do Goiás, que é uma vaga plena. É uma vaga que fatura 10 milhões, eu preciso de um profissional que já sabe trabalhar, mas ele pode estar começando, ele não precisa ser um cara de muito, não precisa ser uma mulher de muito tempo de mercado, e pode ser alguém que talvez tenha 3 anos de mercado. Para mim vai atender. O que pode acontecer? Vamos colocar os 2 cenários. Você, Cris, entrou na vaga do Nordeste. Você entrou ganhando 17 mil. E um camarada entrou na vaga do Goiás. Vamos falar Mato Grosso e Goiás, tá bom? E no Goiás ele entrou ganhando 13 mil. Bom, o cara ganha menos que a mulher. Não, o cargo de pleno ganha menos que o cargo de sênior ou de especialista. E se fosse o contrário, se entrasse um homem no de especialista e a mulher no de pleno? É a mesma coisa. Porque normalmente você não pode, a gente não tem tanta autonomia hoje para mexer nos orçamentos. Ela é variável, mas é variável bem pequenininho. A autonomia é assim, eu posso dar 1.000 a mais, 1.000 a menos. Então não é um negócio absurdamente grande. E aí eu estou contando toda essa história porque é bom compartilhar com vocês esse tipo de visão, porque eu já tive momentos meus de ficar puto, de entrar em vagas e falar assim, cara, mas de novo, não vou pegar o aumento, não vou pegar um negócio bacana, que sacanagem. E você começa a entender que essa dinâmica do jogo, ela demanda certos conhecimentos, contatos, entender dessa verdade que é esse cargo é para especialista, esse cargo é para sênior, esse cargo é para pleno. Outro ponto que é muito importante para todo mundo que quer entrar no agro, comercial. Quando você é sondado por pessoas que você não conhece, se prepara para descascar abacaxi. Porque imagina o seguinte, nós não somos tão fantásticos assim para uma pessoa do nada que nunca viu a gente contratar para uma vaga que parece que é muito legal. Então normalmente é bucha, porque se fosse uma vaga fantástica, ele ia chamar, chamar uma pessoa da confiança dela que é amigo dela. Se a vaga é complicada, eu vou chamar alguém que eu confie, que eu vou fazer uma entrevista, vou fazer um processo, mas que talvez eu não vou colocar um amigo ali, porque eu sei que é uma bucha muito grande e pode dar errado. Então, é um mundo comercial também, um mundo político, tem que entender disso. Só para fechar, Cris, a mulherada está dominando. Metade do mundo comercial aí está sendo, vamos dizer assim, contratado por mulheres. Então, tem muita vaga e muita oportunidade. Eu só peço que vocês, meninas, não deixem de pensar que a competência é o primeiro aspecto de todos. E para os camaradas, a mesma coisa. Para os rapazes aí, para a molecada, cara, também não deixa de pensar que competência é a primeira coisa. Não é porque seu amigo te indicou, não é por causa de nada disso. Se você não entregar, tá fora. E se você não está entregando, busca compreender você, busca melhorar você como profissional e não fica pondo a culpa no mercado ou nos outros. O mercado atrapalha. O mercado às vezes mata a gente. Esse ano é um ano que dá um exemplo clássico disso. Mas aí depois que você já desabafou com alguém, falou assim, cara, que merda de... Desculpa, sem xingamentos, né? Que ano complicado? Tá, arregaça a manga e tenta fazer o seu melhor. Vai ter momentos difíceis, vão ter momentos bons, vai ter momentos que você vai comemorar, muito cedo, você vai conseguir entregar resultados talvez na metade do ano ou até antes, e vai ter anos que você vai ter que lutar até o último segundo. Mas é um mercado que, sim, tem várias opções, tá bom? Vamos ver aqui. Qual o conselho para um AT que está iniciando? Conselho para um AT que está iniciando, eu digo para você o seguinte, você foi contratado para executar uma estratégia, para fazer uma roda girar. Em alguns momentos você pode dar seu tempero? Pode, mas o principal ponto é seu foco total em entregar o que foi pedido. Você está ali para executar uma estratégia que é importante.
E para você se destacar, execute com algo a mais. Se você tem que entregar 20 áreas, plante 25 áreas porque pode perder. E se você perder 3, você ainda tem 22 para entregar, ou seja, você superou a meta. Mas construa isso de forma a ser enxergado pelo mercado, pelos concorrentes, pelo agricultor, pelo dono da revenda ou cooperativa, pelo RTV, pelo camarada do marketing, pelo camarada do DTM, pelo gerente do RTV, porque você precisa ser visto. É importante que o assistente técnico entenda que não basta ele fazer uma boa entrega no campo. Ele vai ter que aprender a se vender como profissional, no sentido de que você vai ter um momento de apresentação. Você vai ter oportunidades em treinamentos para falar, para dar opiniões, para fazer perguntas. Então não perca essas oportunidades. É muito comum você chegar num dia de treinamento, tá lá 20, 30 assistentes técnicos sentados numa sala, todos morrendo de vergonha, e é normal isso, seu garganta vai engasgar, mas cara, vai preparado para levantar em um momento, Júnior, e fazer uma pergunta interessante, fazer um comentário bacana, expor o que você está vivendo, explicar. Por mais que você vai ficar nervoso, treine para isso, porque além de construir um bom resultado no campo, você tem que expressar isso, porque a forma de trazer vida no que você está fazendo no campo e mostrar para todo mundo é você aproveitar os momentos que você vai ter na empresa para falar e ser visto e lembrado. Isso é um ponto importante para você. Então, você quer um conselho fundamental, além de ter que fazer tudo que você tem que fazer mesmo, com excelência, 120% de entrega, se prepare para os momentos críticos, aquele onde você vai estar com todo mundo numa sala e saiba, esteja pronto para levantar e falar uma opinião, pontuar algo desafiador, fazer perguntas interessantes e mostrar a sua cara para a empresa. Com certeza isso daí vai abrir portas para você subir mais rápido, se é o que você deseja, tá bom? Vamos lá. Me formei no fim do ano e tenho segurança, não tive muita prática. Nathalie, assim, tem gente que tem autoconfiança muito elevada e fala, eu nunca tive inseguro. Tá, um dia essa pessoa vai estar. Então todo mundo, em algum momento da jornada, vai se sentir inseguro, vai se sentir frustrado, vai se sentir cansado. Isso é normal. O que você não pode deixar? Que o medo tome conta de você. Então tenha uma insegurança controlada. Use essa insegurança para fazer você estudar mais, se dedicar mais, buscar mais informação, fazer cursos, ler livros, ver palestras. Então use a seu favor esse medo para te colocar numa posição de estudo mais do que às vezes alguns concorrentes. Porque tem muita gente que tem autoconfiança demais e fala, cara, eu sou fodido mesmo, sou bom e pronto, não preciso fazer nada. Então cuidado com isso, porque o que está assistindo a gente fala, cara, eu já sou um cara muito bom, não deixe de melhorar, não deixe de treinar, de se preparar. Aquela pessoa que está insegura, mesma coisa, use a insegurança para te trazer para o jogo de forma mais assertiva. E todos os dois que estão aqui, tanto os inseguros como os que se sentem muito seguros, com certeza vão se desenvolver e vão ter bons resultados. O grande ponto é que existem pessoas que não estão aqui ou que não estão em um outro lugar buscando por informação, que são seguros demais ou inseguros demais, e esses aí vão ser atropelados por quem busca conhecimento, porque quem realmente se destaca e busca informação, vamos dizer assim. Quando eu fui RTV, era crop ou seeds. Eu entrei numa fase muito interessante do mundo comercial. Eu fui crop seeds, fui seeds. Então, eu já tive as experiências de ser ou só crop, ou multi-funções, ou só seeds. E existe diferença, tá, Gabriel? Então, talvez a pergunta está muito por esse ponto. E eu digo mais ainda, que está ligado a cargos e funções, tá bom? O trabalho de um RTV de seeds, de sementes, que vende sementes, é diferente do trabalho do RTV que vende defensivos, que é diferente do RTV que vende nutrição foliar, que é diferente do RTV que vende biológico. Tem coisas em comum? Tem muitas coisas em comum, mas tem detalhes que são diferentes. No momento, na forma de abordar, na forma de produzir resultado, na forma de negociar, tem coisas diferentes para cada um desses segmentos, ou desse leque, vamos dizer assim. A área comercial é agressiva, até psicólogo você é em determinados momentos. Alô, Moser Lima, bom meu amigo. Cara, a gente tem que ser meio de tudo, né? Psicólogo,
acompanhante, é de tudo. E assim, tô brincando na palavra, tá? Até porque não pode confundir isso daí. O que eu quero dizer é o seguinte, você tem um temperamento, você tem um jeito de fazer as coisas e tem princípios e valores. Eu vou dar um exemplo aqui muito, assim, eu espero explicar ele da forma correta e não ser mal entendido, tá bom? Existem várias formas de você tocar a carroça. Você pode juntar com o cavalo lá na frente e puxar ela. Você pode ir para trás da carroça e empurrar com o cavalo e tudo. Você pode subir na carroça e mandar beijinho pro cavalo, né? Quem já andou de charrete, só fazer um e balançar a cordinha. Você pode dar chicotada no cavalo. Você pode amarrar uma cenoura na ponta de uma vara de pescar. Enfim, tem várias formas de tocar a carroça. Tem formas mais agradáveis, tem formas mais bruscas, tem várias formas. O grande ponto é como que você é, qual que é o seu temperamento e o que você tem que buscar respeitar para não extravasar o que você acredita. Por exemplo, se eu acredito em conquistar as pessoas e motivar elas pelo relacionamento e pelo entendimento do porquê elas estão fazendo aquilo, não adianta eu meter pressão, porque eu mesmo vou me trair. Se eu começar... Eu tenho que ter pressão, tá? Não me engano. É o que o Moser falou, que a área comercial ela tem a sua agressividade no sentido de pressão, tá bom? Metas, resultados, tem isso. Mas se eu falo por quê e tempero com, cara, vamos, precisa, tem que entregar, bora. Agora se eu ficar assim, não, gente, só vamos, tal. Ou se eu só bato, galera, quem não fizer vai ir pra rua. Vira chefe. Aí tem vários jeitos de tocar. Tem pessoas que falam assim, cara, eu já tentei tocar no amor, não deu, eu só tive resultados com o time que eu dou chibatada, com o time tocado na dor. Esse é o estilo daquela pessoa. E para você trabalhar no time dela, você tem que suportar isso. E talvez até gostar disso, porque tem gente que tem esse estilo. E aí não liga, porque o cara tá batendo, eu tô batendo de volta, e nós estamos tudo batendo, e estamos atropelando, e é isso, é loucura. E tem gente que não vai gostar disso. Então, o caminho é feito por você. Você pode ir pela água, você pode ir pelo deserto, você pode ir pela floresta, você vai seguir seu caminho. Cada um vai ter seu desafio, cada um vai ter seu jeitão de mexer. E aí, quanto mais se especializar no seu jeito de fazer, melhor, na minha opinião, vai ser para você. Porque se você se especializa em motivar de uma certa forma, não é só aquele jeito que existe, mas você vai ter uma linha de trabalho, você vai ter amigos que gostam daquele jeito de trabalhar, você vai ter liderados ou gestores que vão gostar das suas entregas e vão acompanhar você. E se você já é um cara mais de porrada, você também vai crescer na linha profissional, você vai ter o time seu que é mais de porrada e tudo vai acontecer. Não digo quem vai ganhar. Tem ganhadores e perdedores das várias formas de tocar o barco, tá bom? Mais um alô para todo mundo que está entrando aí. Para aqueles que não me conhecem, eu vou repetir também que a gente está no agro aí e é bom ter o desenho de como que você é para o agro, quem é você. E para quem não me conhece, Giovanni Araújo, estou há 16 anos no mundo corporativo e comercial do agro, trabalho nesse mundo comercial, já sofrendo essas porradaria toda aí, passei por alguns cargos. Quem quiser ir lá no LinkedIn, convidar, apertar lá para entrar junto, tamo junto, tá bom? E aí eu vou dar mais um salve para a turma aqui, Igor, Carneiro, Bárbara, Bruno, Bruna, tudo jóia? Manda um alô aí pro Ricardinho, Edson, Pablo, Gabriel, André, Gleice, Richard, Igor, o Couto, Nandinho, Davi. Davi pergunta aqui, trabalho no digital, mas amo o agro, como começar? Bom, tem digital no agro hoje, viu, Davi? Então, assim, o digital, ele é complicado para os antigos porque tem muita coisa que, vamos dizer assim, é um mercado novo, é um lugar novo de se trabalhar. Então, o que eu te falo, tá? O digital é um mundo que você tem uma grande oportunidade, pensando que você tem muita novidade para trazer e conectar com profissionais mais sênior, trazendo diferenciação, mas existe um grande desafio que é vender o digital no campo. E isso aí realmente não é fácil. Nesse sentido, o que eu posso te dizer? O desafio do digital, pelo que eu vi, pelo pouco que eu vi, ele é muito grande também, porque o profissional aí ele vai ter que ter resiliência, adaptação e controle de energia fantástico, porque você vai entrar num mundo
que ele não vai acelerar tão grande, ou você vai ter que andar muito, você não vai ter uma região simples de trabalhar, você vai ter que convencer muita gente a operar no digital, vai ter muita coisa que não vai funcionar, que na hora do vamos ver, cara, não vai casar, vai ter coisa que vai funcionar. Então vender digital não é fácil. Vender digital é um desafio muito grande para o agro, mas é o futuro. Então se você quer abraçar o futuro, eu te diria para buscar realmente as oportunidades nas diversas empresas, porque todas hoje, as grandes, todas têm uma linha de digital. Então busca oportunidade com elas que você realmente pode entrar para o agro, tá bom? Ou, aí conhecendo, tem amigo que é programador, então você vai, como diz, entrar para uma sala e para um quarto, ficar 6 meses, 1 ano trancado e vai inventar um aplicativo que vai ser legal para o agro e que pode realmente bombar ou resolver uma solução, trazer uma solução e resolver um desafio de um agricultor ou de uma revenda, de uma cooperativa ou de uma multinacional. Então você tem que pensar assim, de forma estratégica para resolver algo e trazer uma solução interessante para o pessoal, tá bom? Ô Cris, eu não tenho o costume de trabalhar na solicitação de vídeo ao vivo. Eu vou te pedir desculpa porque eu não sei, primeiro, eu não sei como faz isso aqui. E segundo, a gente pode conversar para te chamar para uma próxima live que eu falo contigo. Vou entender qual que é o seu ponto, tá bom? E a gente faz uma live junto se você quiser. Mas como hoje já está praticamente acabando, eu vi aqui agora que eu estou entendendo, você está mandando uma solicitação de participação ao vivo. Então eu vou te dizer o seguinte, vamos combinar, a gente organiza aqui, me manda um alô aí nas mensagens no Instagram, a equipe de back-office, vamos dizer assim, a equipe de suporte vai me ajudar a entrar em contato contigo, aí a gente troca uma ideia e marca uma próxima live para a gente fazer junto, para a gente bater um papo, talvez você queira realmente falar alguma coisa, colocar alguns pontos que podem ser muito interessantes para a gente compartilhar com a turma. E eu já quero lembrar também vocês, lembrar não, né? Contar para vocês que na próxima segunda-feira a gente vai ter uma live especial com um convidado. Então vai ser uma live transmitida com um bate-papo aí com um colega do agro que vai realmente trazer uns pontos legais para a gente conversar e compartilhar com vocês, tá bom? E aí, Cris, fica à vontade, tá? Se você quiser, manda um alô aí no Insta, que é a nossa... Nós vamos se conectar aí para trocar uma ideia e entender alguns pontos contigo, tá bom? Estou terminando um curso técnico em agronegócio e já vou começar a faculdade de agronomia como técnico. Não, com o técnico comigo... Pera lá, me confundi aqui, pera lá. Desculpa, Lucas, vamos lá. Estou terminando um curso técnico em agronegócio e já vou começar a faculdade de agronomia com o técnico... Não, com o técnico consigo entrar como AT? Olha só... o conseguir entrar com AT, eu conheço pessoas que não formaram em agronomia e conseguiram um cargo de AT. Você vai ter que passar por um processo de busca, você vai ter que procurar na cidade que você trabalha, que você mora, né, na verdade, buscar por oportunidades, conhecer pessoas, vai ter que casar com o seu horário, porque o assistente técnico, para conseguir fazer junto, ele vai ter que estudar à noite. Então, existem vários pontos, você consegue sim, mas você vai ter que saber realmente convencer a pessoa, mostrar o que você quer fazer, a energia que você tem e conseguir fazer tudo isso durante a faculdade, sem perder a faculdade, é claro, sem deixar ela te atrapalhar. Eu conheço também, por um outro lado, pessoas que largaram a faculdade e tentaram seguir na área comercial, mas você precisa do diploma, tá? Então, se você consegue fazer os dois, manda bala e tem gente que consegue. Se você vê que está te atrapalhando, larga o cargo de AT, larga o cargo profissional e forma primeiro. Porque sem o diploma depois você vai ter muita dificuldade, tá? JP, sou comprador de insumos agrícolas e vejo a diferença de RTV quando se trata de diferentes insumos. Temos que saber a maneira de negociar. Exato, porque assim, não vou dizer que existe certo, errado, sabe? JP provavelmente é João Paulo, né? JP, vou chamar de JP. Cara, se o cara é profissional há muito tempo trabalhando com sementes, ele tem uma visão de mercado e uma forma de negociar. Se é de químico, ele também, e depende também da escola dele, de qual empresa ele trabalhou, porque isso aí vai variar. O que eu entendo, assim, o que eu penso é que quanto mais a pessoa também bebe em outras águas, ou seja, lê e estuda em outras fontes para entender de negociação, mais armas e ferramentas ele vai ter. E aí o detalhe fino está na parte técnica, de como que passa e faz a transição sem ficar conversando um agronomês que atrapalha a negociação.
Esse é o ponto. Por quê? Porque tem até profissionais antigos, tá? Bem antigos, que eram de outras áreas. Cara, sei lá, o cara é engenheiro civil, administrador de empresa, começou a vender no agro há 20, 30 anos atrás. E é um dos melhores profissionais RTVs ou coordenadores, enfim, ou CTVs, de uma revenda de uma multinacional ou de uma grande empresa nacional. E por que ele não é trocado? Porque ele se estabeleceu numa região, ele tem um relacionamento, a intimidade com o cliente necessário, ele sabe muito bem abordar e apresentar o portfólio dele, ele sabe negociar, sabe cativar. E aí é um ponto que é importante entender que não existe um único caminho. E talvez essa é uma mensagem que os profissionais que estão começando agora têm que entender que é assim. Se você tem 10 anos de mercado, ouvir o que o Giovanni está falando vai te agregar em um percentual muito menor do que quem está formando agora. Por quê? Porque às vezes ele já adotou o jeitão dele. Às vezes tem coisas que eu falo que faz muito sentido, que ele já faz. Tem coisas que eu falo que não faz tanto sentido porque não é o jeito que ele faz. E tem coisas que eu falo que ele, sim, ou vai se surpreender ou não vai nem querer saber. E é por isso que a gente olha para um quadro que é assim. Esse quadro é famoso, que é você, por exemplo, eu não sei que eu não sei fazer uma coisa. Ou eu sei que uma coisa existe, mas eu não sei fazer ela ainda. Eu sei que o avião existe, mas eu não sei pilotar avião. Mas eu sei que existem pessoas que pilotam avião. Né? E tem gente que nem sabe que o avião existe. Se você for lá na Amazônia achar um cara numa tribo indígena lá perdida, ele não sabe pilotar e nem sabe que o avião existe. Por outro lado, existe a pessoa que sabe que o avião existe e sabe pilotar o avião. O exemplo do avião é complicado, mas eu vou dar um exemplo melhor aqui para vocês entenderem isso daqui. Digamos que eu nunca subi num palco para fazer uma palestra e eu não sei que palestra existe. Vamos dizer, o índio lá na Amazônia, por exemplo. Um selvagem, um cara que está na África, sei lá, qualquer lugar que seja. Um ser humano que ele sabe falar, mas não sabe o que é uma palestra. Vão existir pessoas que, apesar de não saber o que é aquilo, a hora que elas vão fazer, elas se descobrem como, nossa, eu tenho talento para isso. Apesar de não saber o que é e não ter técnica, eu ainda assim me saio relativamente bem para uma pessoa que não sabe nada. E existem pessoas que não vão nem começar a fazer. Do outro lado, a pessoa que sabe que existe uma coisa, ela pode ou não fazer. Eu sei que, como eu dei o exemplo para o nosso colega que perguntou uma dica para assistente técnico, ele acabou de saber, se ele não sabia ainda, que vai ter um momento que ele vai ser chamado com todos os outros assistentes técnicos para uma reunião na capital da cidade que ele mora, sei lá, na cidade mais importante, perto da regional, e eles vão ter o convite de participar de um treinamento, e ali vão ter momentos que eles podem falar. Então, quem está aqui ouvindo que é AT ou que quer ser assistente técnico, já sabe que vai acontecer isso. Uns vão conseguir, outros não. Então, o que você está comentando aqui em relação à diferença de RTV, ela acontece por conta do jeito que eles se prepararam. Então, tem RTVs que não sabem subir num palco, não sabem dar uma palestra, não sabem falar em um treinamento técnico, e tem outros que sabem. Existem profissionais que sabem vender muito bem, tem outros que não são tão bons em venda, mas são bons em organização e conseguem conduzir o canal de forma que o vendedor do canal, o CTV vende, o vendedor revenda, e ele faz aquela conexão com o canal. Então ele é um bom administrador de distribuição. Tem RTVs que vão para venda industrial, que eles vão lidar com CAN, eles vão ser CAN, eles vão ser Key Account Management, um gerente de conta-chave. É um gerente que não tem equipe. Ele é o gerente e ele é o RTV ao mesmo tempo, e é ele que vende de uma indústria para outra indústria. Olha que cargo louco, que legal. Uma baita oportunidade que está dentro da escada ali de oportunidades de um profissional. Esse profissional ele tem que ter sido RTV por um tempo, tem que ter sido talvez até gerente, ou ele já sobe direto para um CAN, que é um gerente, e ele vai ter habilidades específicas que vão ser aprendidas ou demandadas para executar aquela tarefa. Então, quando a gente compara os diversos RTVs com os diversos segmentos, com as diversas experiências que tem, são várias as formas de se fazer negócio. E isso acaba sendo interessante, porque em alguns lugares umas formas são mais assertivas e em outras formas são mais assertivas. Beleza, JP? Bacana demais. Excelente, Davi. Que bom que te ajudou, cara. Fico feliz. Tamo junto. Abriu bastante meu ponto de vista, pois estou começando na área agrícola. Boa, Pablo. É isso aí, cara. Tem que ter conteúdo, tem que buscar informação para poder ampliar o horizonte, né? Faria um vídeo ensinando como montar LinkedIn? Eu sou médico veterinário, recém-formado e procura de emprego. Eu tenho
um vídeo na formação que eu mostro no meu LinkedIn. Eu posso fazer um vídeo em algum momento, vou conversar com o pessoal de back-office, mas assim, o que eu vou dizer para vocês? Eu não vou fazer promessa para agora. Por quê? Porque eu tenho que também pensar alguns pontos, porque seria um conhecimento que, se você for lá no meu LinkedIn, você vai ver ele, como é que ele é formado. Mas é legal para trazer algo maior para vocês, preparar uma aula com qualidade, tá? Uma conversa com qualidade. E aí, para isso, eu precisaria de tempo. E agora na safra eu já chego aqui, meio que é tempo de comer alguma coisa, tomar um banho e vir gravar com vocês. E esse momento do agro, para quem sabe que a safrinha vai estar na cara do gol para começar, infelizmente agora não é hora de parar para isso. Mas é uma boa ideia, tá, Lucas? Um bom conteúdo aí para a gente falar, que é o LinkedIn. Com certeza vale muito a pena. Tem indicação de curso de negociação, fechamento de vendas? Olha, a formação Botina Business, a gente justamente fala de negociação e vendas pro agro. Então, qual que é o detalhe? A formação Botina Business é o curso do Botina Business para você entender de tudo que a gente está falando aqui. Você tem que entender não só de negociar e vender, porque é importante você entender a estrutura de oportunidades do mercado, para daí você entender comportamento humano. Entendendo isso, a gente começa a falar de negociação e vendas, porque vai variar e você vai ter que fazer a calibração de negociar e vender em diferentes tipos de clientes, com diferentes temperamentos, alinhando o seu temperamento, alinhando o seu jeito de jogar, para realmente achar o seu jeitão. Porque você vai poder jogar, vamos dar um paralelo aqui com o futebol. Você vai poder jogar no gol, na zaga, no meio de campo, no ataque. Você vai poder ser o treinador, o preparador físico. Você vai poder ser o técnico de futebol. Você vai poder ser o dono do time de futebol. Então existem várias posições. Você tem que entender dessas várias posições para olhar para elas com mais carinho, colocar um alvo, entender dos temperamentos, ou seja, o comportamento humano, para você se olhar e falar assim, o que eu tenho que melhorar, pelo menos o mínimo, para ser assertivo, e o que eu posso turbinar, que isso aqui é o que eu gosto de fazer, e o que eu olho para o outro, como que o outro se comporta, porque aí eu vou poder fazer uma entrega melhor, vou poder fazer uma conexão melhor, eu vou tomar menos susto na hora que eu chegar em um determinado lugar e topar com um temperamento que é oposto ao meu, que é onde você vai mais estranhar, e é onde você tem que estar mais treinado e preparado. E aí, com tudo isso, você vai aprender de técnica de negociação e venda, você vai aprender a lidar com objeções, tratar objeções, reconhecer as objeções, você vai aprender a implantar gatilhos mentais, quais são os gatilhos mentais, como usar eles. Você vai aprender a fazer uma boa geração de demanda, a conduzir uma boa apresentação, a fazer uma abordagem com o cliente, chegar no agricultor e conectar com ele, ou chegar no dono da revenda, ou o comprador de um grupo de compras, entendeu? Ou um diretor, um gerente de uma cooperativa e conectar com a pessoa, passar aquela confiança, passar aquela energia que é necessária para que ele abra as portas para você conseguir entregar as vendas e as metas que você quer. Então tem todo um processo por trás que não é chegar com uma frase mágica, uma técnica que você fala assim, se eu fizer isso ele compra. Não, não é tão simples assim. E o agro ele é muito extenso. É diferente, por exemplo, de treinar, por exemplo, um vendedor de carro, um vendedor de geladeira. Esse camarada que está ali numa loja vendendo geladeira, tem muita coisa preparada que não foi ele que fez e ele não vai ter acesso. O cliente vai chegar, ele tem que capturar o cliente, então ele tem coisas que ele faz. Essas coisas tem algumas coisas que você tem que saber fazer. Mas só isso com a agro não funciona. Então não adianta você fazer o curso em São Paulo de vendas que é para vendedor da indústria têxtil. Ou é o vendedor. Cara, é curso de vendedor. Tá bom, você vai aprender muita coisa. Mas e todo o contexto e tudo que você tem que construir antes para poder conectar no agro? Aí que é o outro ponto que é impossível de chegar numa excelência sem amarrar tudo. Se você faz só um curso de vendas, beleza, faz essa parte. Aí você ainda vai demorar 10 anos para falar assim, agora faz sentido. Tá, foram 10 anos já. O que você precisa fazer? Entrar numa formação que vai te dar uma base para você em 2, 3 anos já entender o que você ia entender em 10 e que no 3º, 4º ano você já está voando. Com técnicas de negociação e vendas, com técnica de apresentação, de abordagem e com também uma mentoria. Porque no caso da formação Botina Business, 2 vezes por mês, igual a gente está aqui, a gente está batendo papo. Mas é um monólogo, né? Eu estou falando, estou lendo perguntas de vocês, estou batendo papo. Na formação 2 vezes por mês, vocês entram numa Zoom comigo, câmera aberta, você pode fazer sua pergunta, o colega faz uma outra pergunta, a gente vai trocando ideia, eu vou respondendo para vocês, vou colocando cenários que eu já vi, que eu já vivi, que um colega já viveu.
Então, você vai ter um misto de conteúdo com mentoria, que aí sim vai te destravar para negociação e vendas dentro do agro. Tá bom? Espero que tenha gostado, tá, Gleice? Qualquer coisa, pode mandar mais um comentário aí. O que respondeu quando perguntaram sobre qual pretensão salarial pretendia? Lucas, o legal é você estudar e entender quais são os potenciais salários que existem, tá? Quando eu comecei, eu topei o que me deram. Quando eu tive a oportunidade de ir para um cargo onde eu podia negociar e eu sabia os limites porque eu usei de network, eu usei de conhecimentos, eu pedi um pouco a mais do que era o limite para que eles me oferecessem o limite da régua. Eu não posso falar aqui porque até é um pouco antiético, mas vamos dizer que eu sabia, por meio de colegas que tinham feito entrevistas antes, que o salário era de 14 mil. E eu sabia que, dentre alguns conhecidos, um pediu 17 e não foi aprovado. E ele nem teve retorno, porque ele pediu muito. O que eu fiz? Eu pedi 15,5. Dos 15,5, caiu para 14, eu dei uma insistidinha em 14,5, acabou virando um 14,300. Então, eu só consegui isso porque eu sabia aonde buscar. O que eu posso te dizer, tá, Lucas? Vai num site chamado Glassdoor. Glass de vidro, porta de vidro, tá bom? Em inglês, Glassdoor. Lá ele vai dar uma noção de salários no agro. Então é bacana para você ter uma noção disso. Na formação Butina Business eu falo disso também. Eu dou um norte para muita coisa aí, para vocês entenderem que são coisas que eu não vou falar aqui abertamente, mas que fechado eu tenho mais segurança de falar e também tenho que renovar de tempos em tempos, porque a coisa vai mudando. Mas tem muita informação legal que tem que ser dita em portas fechadas, né? Senão eu posso correr alguns... Não é risco, mas não é legal falar aberto, tá bom? Vamos lá. João, sempre trabalhei como gestor de pessoas, porém na área de manutenção de implementos agrícolas. Tenho bom conhecimento agrícola. Acabei de formar. Qual a principal dica para entrar na área de vendas? Cara, excelente, João. Você já tem uma experiência como gestor, você já é um profissional que conhece da área agrícola. Com manutenção de implementos agrícolas, assim, vão ter coisas que você não vai saber da área comercial, que você vai precisar de conhecimento. O que eu posso te dizer? Busque o que você conseguir na vaga comercial, mas não como gerente, porque você vai precisar viver 1, 2 anos como um RTV, um representante, um CTV. Nesse sentido, o que seria legal? Na entrevista, você posicionar isso. Então você tem que construir uma forma de abordar e de se apresentar na entrevista que expresse com clareza e energia que o seu grande objetivo é trabalhar por 2 a 3 anos como essa função, mas que você almeja realmente crescer. Por quê? Porque você já tem experiência de gestor e você vai só precisar de um tempo para adaptar e conhecer do negócio, desse novo negócio. Talvez 1, 2 safras, talvez não precisa ser 3, tá? E nesse processo você vai colocar-se à disposição e tem que fazer uma baita entrega também, tá? Não adianta você falar assim, eu quero ser gerente porque eu já fui gestor, fazer uma entrega normal e pedir um cargo de gestor. Então você vai ter que entrar, voar, jantar todo mundo, os concorrentes, tudo, destacar no mercado, que aí você vai ter o aval para poder solicitar um crescimento, vamos dizer assim, vertical. Comente sobre a prova do mapa. Ih, Cris, tem interesse em fazer a prova do mapa. Cris, eu não entendo nada da prova do mapa. Aí é concurso público. E aí não é minha área. A minha área é justamente oposta. O que eu te falo é justamente não vai para o concurso público, vai para o comercial, vai para o liberdade, vai para o desafio. Então, assim, desculpa, não sei te falar nada sobre a prova do mapa. Eu acho que você vai conseguir encontrar na internet, em conteúdos profissionais que vão falar para você sobre concurso público e esse mundo que é o mundo do concurso público. Eu te digo que eu tenho amigos, o mapa provavelmente é um salário muito alto, tá? Mas eu conheço quem foi, por exemplo, para cargos que não eram tão legais, o cara ficou ali estagnado e a turma ficava maravilhada quando no fim do ano trocava uma impressora. E, enfim... Eu tenho colega que saiu do mundo da área pública,
corrido porque estava frustrado, o trabalho era amarrado, ninguém queria trabalhar, todo mundo trabalhava assim a ritmo de jabuti e queria só ver o fim de semana e que hora que o expediente ia acabar. Não era profissional de alto desempenho e esse cara queria ser alto desempenho, ficou frustrado e realmente foi para o mundo comercial e corporativo e está muito bem. Lógico, tem também o outro lado, né? A gente se estressa muito mais, é muito mais, por isso de resiliência, né? O mundo, vamos dizer, público é muito mais sossegado. Se você for uma pessoa tranquila, cara, você vai morrer de infarto na beira do barranco. Mas se você for uma pessoa que quer algo a mais, que quer uma energia, que quer um desafio, você também vai se frustrar porque vai ficar muito parado. Só que o mundo comercial também vai também te dar uma energia que vai ter muitas vezes, como eu disse aqui antes, você vai ter vontade de ir embora. Então tem tudo isso para pesar, tá bom? 10 anos como personal trainer e esse ano resolvi iniciar a agronomia em algum conselho. Cara, vai com tudo, é uma baita área, conheço profissionais que, mesmo começando um pouco mais tarde, conseguem se destacar. E você tem, vamos dizer assim, disciplina, imagino. Você já tem uma cabeça mais formada, você é uma pessoa mais sênior. Então, entra na faculdade, cara, concentra, não perde tempo. Faz o máximo de matéria, acelera o máximo que você puder, faz o máximo de contato que você conseguir e se exponha. Sim, tenha realmente essa garra de fazer acontecer. Porque aí, no próximo passo, você vai ter que buscar realmente entrar para uma grande empresa, ou que seja uma pequena empresa também. Cara, tem pequenas empresas fantásticas para você trabalhar. Você vai ter que entregar bons resultados. E com certeza o agrocomercial tem um espaço muito grande. Porque tem muita vaga, mas falta muito profissional que seja bem formado e que tenha vontade e gana de fazer acontecer. Tem muita gente que entra, fica 2 meses num lugar, pula para o outro lado de lá, não aguenta, sai, pede arrego. Então você tem que realmente ter vontade. Esse é o primeiro passo para todo mundo, tá bom? Gleice, entendi. Estou precisando do seu curso. Que bacana, Gleice. Vamos lá, te espero lá e com certeza você vai gostar muito. Tem muita informação no curso e ele é um curso com mentoria justamente para a gente abordar tudo que quando eu me formei, precisava abordar. O que eu tinha de dúvida, o que eu tinha de dor, o que eu apanhei. Então é um curso feito de coração para trazer para vocês muita informação e amarrar tudo isso aí com mentoria, tá bom? Opa! Agora eu apanhando o celular aqui, né? O dedo gordo rolando na tela e foi mais do que podia. Cadê? João! Muito obrigado pela primeira resposta, valeu, que bom que você gostou. Para montar meu currículo de forma mais chamativa, você indicaria alguma consultoria ou algo do tipo? Olha, para você montar o currículo, eu não tenho alguém para te falar assim, uma pessoa especializada em montar currículo. Mas o que eu posso te dizer? Aí também eu vou falar da formação. Na formação, uma das aulas e alguns dos pontos que eu bato é como que você pode fazer uma entrevista assertiva, como que você se prepara para uma entrevista de emprego dentro do agrocomercial, tá bom? Eu vou buscar tentar colocar um conteúdo melhor, porque eu mostro o meu LinkedIn dentro da formação. Eu passo por ele, mostro ele, falo principalmente para dar a visão do profissional, né, quem que é o Giovanni Araújo, e nele você começa a perceber alguns detalhes. E eu vou te falar algumas coisas por cima aqui, como por exemplo, não está ligado à ferramenta te encontrar, mas está ligado à qualidade do seu LinkedIn. Você tem uma formação? Está lá a sua formação? Tem suas experiências? Como é que você vai colocar elas? De estágio, com trabalhos com professor, ou então meio de ano, nas férias, você trabalhou em alguma revenda? Não fiz ainda, então corre atrás disso. Você tem depoimentos que podem ser dados por profissionais que te viram fazer alguma coisa? Peça depoimentos, tenha depoimentos dentro do seu LinkedIn, vamos dizer assim. E busque estar com ele muito organizado, muito acertado. Eu não gosto dele muito poluído, tá? Eu já tive uma fase que descrevia o que eu fazia em cada cargo. Eu tirei disso. Hoje eu tenho o cargo com uma definição breve sobre ele, porque eu entendo que os entrevistadores vão pegar aquilo, imprimir e usar de roteiro. Giovanni, você já trabalhou, você já foi estagiário, você já fez intercâmbio nos Estados Unidos. Como é que foi isso daqui? Me explica. Cara, você começou como assistente técnico numa revenda em Monte Carmelo, trabalhando com café e irrigação. O que você fez isso aqui? Você foi trainee da Syngenta. Como é que foi a sua experiência? O que você me conta dessa experiência? Você foi à RTV no Mato Grosso, você foi para Monsanto em Uberlândia, você plantou lavoura.
você voltou para o agrocomercial, você trabalhou em Goianésia, Lusiânia, São Paulo, em Ribeirão Preto como coordenador, você foi gerente de sementes, de milho, você vai montando o seu negócio ali. Então, na entrevista, a pessoa vai te perguntar sobre aquela experiência e você descreve com detalhes o que você viveu e como que era aquela operação. Desse jeito, eu acho que é uma forma interessante e inteligente de colocar o currículo para ele jogar a seu favor, tá bom? Qual a melhor forma de iniciar no comercial? Não tenho muito contato, como começo a vender? Eu te digo, Cris, que a melhor forma de começar no comercial é como assistente técnico. O assistente técnico, ele vai negociar e vender o trabalho dele, porque normalmente assistentes técnicos ainda não fazem vendas. Em algum momento, dependendo do seu RTV ou da pessoa que está te coordenando, pode ser que ela te coloque para vender, pode ser que ela te ajude a vender. Mas é um trabalho que você vai montar áreas demonstrativas lado a lado, fazer geração de demanda, se conectar com agricultores, conhecer o mercado, participar de reuniões e treinamentos técnicos para começar a conhecer o portfólio. Então você vai praticamente ganhar para aprender. Então esse é o melhor cargo na minha visão. Depois que você ganhou corpo, que você está trabalhando há 2, 3 anos como AT, assistente técnico, você já vai começar a ter mais conexões, network. Se você fez um bom trabalho, você vai ter uma visibilidade legal pela empresa, vai ser cotada para assumir outras áreas, para assumir mais responsabilidade, vai ganhar mais por isso. Então, a melhor forma de iniciar no agrocomercial, como assistente. Aí, os nomes variam, tá? De empresa para empresa. Você pode achar AT, ATV, gerador de demanda, o CTO, no caso do Otto, promotor de vendas, desenvolvedor de mercado, vai ter um monte de nome, mas é o assistente, tá? Esse é o melhor cargo. E aí, com ele, você vai aprender a trabalhar. Vender e negociar vai ser parte do processo, mas não vai ser uma parte tão grande. Para esse lado, o que é o meu conselho? Entra na formação Botina Business. Comece um curso diferenciado, tenha mentoria, estude, leia, veja vídeos, busque por informações, pergunte, que com certeza você vai se diferenciar, né, e se desenvolver de forma a ser mais assertiva no seu dia a dia profissional. Tá bom? Tá ok, moçada. Eu acho que a gente já está chegando aqui a 1h30 de conversa. Então, eu quero agradecer demais a todos vocês, tá bom? Se vocês quiserem mandar mais alguma pergunta aí, fiquem à vontade. Eu quero simplesmente terminar aqui de uma forma interessante, que é comentando com vocês coisas que a gente já comentou até esse momento, tá bom? Que são os detalhes da formação que eu quero passar para vocês. O principal da formação, na minha visão, e eu peço para todos os alunos que participam lá, pessoal, vocês têm que ir para a live, vocês têm que ir para a aula ao vivo, vocês têm que entrar na mentoria. Por quê? Você vai ter um conteúdo gravado. A partir do ponto que você vê o conteúdo gravado, você tem que pegar suas dúvidas e entrar na mentoria, porque lá a gente pode bater papo. Nessa conversa, eu tenho alguns pontos que ainda estou construindo e que eu pretendo melhorar. Por exemplo, nós precisamos interagir em relação a negociar e vender, nós precisamos interagir em relação a abordar, nós precisamos interagir em relação a conhecer de cargos e funções. E nesse sentido, quando a gente entra para a aula ao vivo, acaba misturando muitas coisas, porque tem um aluno que pergunta de uma coisa, tem outro que pergunta de outra. Por exemplo, entrevista de emprego. Já teve colega que perguntou, cara, eu vou entrar na formação, você vai me falar como é que eu passo na entrevista? Eu tenho vídeos de aulas que vão te falar como passar. E todo o conteúdo vai te ajudar a construir o contexto para você passar, tá bom? Mas mais do que isso, você vendo esse conteúdo, vendo esse contexto, entendendo das oportunidades, o que eu falei agora, oportunidade, temperamento, o jeitão das pessoas, né, o comportamento humano, técnicas de negociação e vendas, gatilhos mentais, como é que você vai fazer uma geração de demanda, tudo isso, você tem assunto para construir uma história legal para ir para uma entrevista de emprego. Por isso você tem que ver toda a formação, não pode ver um pouquinho dela e parar. E quando você tiver uma vontade muito grande de fazer alguma coisa, você tem que buscar a aula ao vivo para perguntar. Meu amigo, Giovanni, cara, vou ter uma entrevista. Como que você se comportaria? O que você faria ali? Olha, prepara assim, prepara assado. E aí todos que estão ali na sala estão ouvindo. Porque é o seguinte, às vezes tem um RTV ali com a gente. Aí ele pensa, cara, por que eu vou ver uma entrevista se o camarada quer ser AT, ele está indo para a entrevista de AT? Eu te digo, meu amigo, que é RTV, porque um dia você vai para uma entrevista de gerente, você vai para uma entrevista de coordenador de marketing, você vai para uma entrevista do DTM, que você quer mudar de cargo.
Todo mundo faz entrevista o tempo todo, só que as entrevistas vão ficando mais complexas. Então, se você não sabe o básico bem feito, como é que você vai fazer o complicado? Então, tem todos esses pormenores aí que são importantes para a pessoa prestar atenção, tá bom? Sim, esse curso, Cris, ele é basicamente de graça, tá bom? Se você dividir aí ele, fica menos de R$200 por mês. Lógico, uma divisão assim, olhando para um ano, tá bom? Nesse sentido, o que eu quero dizer para você? Pensa nisso como se fosse uma academia. Você paga X para ir para uma academia malhar. Você quer ficar com um corpo legal, quer cuidar da sua saúde. A formação é uma remuneração para mim, conseguir esticar, estender ela e proporcionar um crescimento melhor e uma profissionalização melhor no curso, na informação dele. E que você, com um pequeno salto de cargo ou entrada em um cargo novo, vai pagar ele com menos do que o seu primeiro salário. Então eu te digo o seguinte, se você não sabe ainda, a variação de salário de ATs, ela é grande, tá? Então existe AT que vai ganhar, por exemplo, 2 salários mínimos como salário, mas vai ter alguns gatilhos para ganhar premiação. E tem assistente técnico que já vai entrar no mercado ganhando o piso do agrônomo, que são 8 salários mínimos e meio, mais kit alegria, carro, que é caminhonete, computador e celular. No caso do AT caminhonete é uma estradinha ou então uma saveirinha, tá bom? O do RTV, o kit alegria é um pouco melhor, que é S10, computador e celular. Mas o que eu digo para você, Cris? Tem profissionais que entraram com a gente, saíram da faculdade, em 2 meses conseguiram entrar como assistente técnico e gastaram lá 1/3 do salário ou 1/4 do salário, do primeiro salário para pagar o curso. Ou seja, saiu de graça. E você me valoriza o meu trabalho e o trabalho da equipe que está por trás, proporcionando realmente muita coisa para a gente poder compartilhar conteúdo. Porque eu não saí da área comercial, então o dia da gente 24 horas é pouco. E eu pretendo realmente construir o Botina Business de forma que ele tome uma proporção tão grande que eu consiga realmente mostrar e montar para vocês cursos e informações cada vez mais detalhadas e mais encaixadas. Porque realmente tem muita coisa para a gente compartilhar. E eu tenho certeza que a gente está numa jornada muito bacana porque já está mostrando isso. A gente não para de crescer e já está conseguindo consolidar a formação de tal forma que a gente tem muito aluno satisfeito e entregando bons resultados para muita gente. Então esse é o sonho de consumo nosso, é realmente decolar com a formação, tá bom? Meus amigos, então a formação, para quem não sabe ainda, ela é baseada nesses conhecimentos que a gente tem que ter para entender as oportunidades do mercado, entender comportamento humano, temperamentos, para conectar isso com negociação e vendas, então técnicas de negociação e vendas, técnicas de abordagem de clientes e apresentação de ideias, de produtos, de portfólio, que vão amarrar você realmente na negociação e vendas, e finaliza com uma parte muito importante, que é a parte de comportamento para a mentalidade, que é o que a gente falou e muitos perguntaram aqui. Cara, quais são os principais pontos, Giovanni? Você precisa ter resiliência, precisa ter capacidade de adaptação e você precisa também ser uma pessoa de boa energia, de controle de energia. Tudo isso amarrado com a semente inicial de tudo, que é confiança. Então a gente precisa falar de soft skills, a gente precisa falar de mentalidade para o profissional, porque se eu te passar tudo que você precisa saber de negociação e vendas, de construção e apresentação de histórias, de mercado, não falando assim, não vou falar de mercado de preço de commodity, não é isso, mas é de entender o mercado pela ótica de quem quer trabalhar nele, com as oportunidades dele, sabendo de comportamento humano. Mas se eu te falo isso e não travo com mentalidade, às vezes você dura 2, 3 anos no agro comercial e pula do barco. Então eu preciso te dar um choque de realidade para coisas que você precisa entender, para justamente travar um alvo, né, colocar um propósito na sua vida e falar assim, aqui que eu quero chegar. E entender que vai ter tempestade, né? Não vai ser um mar tranquilo, pode existir anos tranquilos, mas vai ser um mar para formar bom marinheiro, né? Bom marujo, vai precisar de umas tempestadezinhas pelo caminho. E isso aí faz parte do jogo, tá bom? Então, essas aulas são gravadas, a gente tem um conteúdo gravado e tem a aula ao vivo 2 vezes por mês, que é onde você pega tudo que você viu no conteúdo gravado e bate um papo com a gente. Além disso, tem as redes sociais que vocês podem mandar questões, podem mandar perguntas, caixinhas, a gente responde. Eu sempre busco responder o máximo, o mais rápido possível, tem vezes que eu demoro um pouquinho. Peço realmente agradeço pela paciência de vocês, porque tem vezes que realmente o dia a dia está tão corrido que eu só vou conseguir responder 2, 3 dias depois. E para quem quer adquirir a formação Botina Business,
Então aqui no Instagram é só clicar no link da bio, né? E para o YouTube no link da descrição do vídeo. Certo, meus amigos? Então, basicamente é isso. Se vocês quiserem, tiverem interesse, a formação ela pode ser dividida em 12 vezes de R$ 200,50, né? Ou no cartão de crédito, ou via Pix. E se preferirem, podem fazer também um contato com a gente aí para poder tirar dúvidas e realmente buscar mais informações, tá bom? Se vocês querem crescer na área comercial do agro, se diferenciar, aprender informações que não existem em livros, em cursos. E eu digo isso porque eu já vi muita coisa e o agro hoje em dia ele tem muito curso para a parte técnica de calcário, de adubo, de nutrição, de fisiologia de plantas, de plantar e colher 100, 200 mil sacos, de entender de fungicida, inseticida, herbicida. Mas isso que eu estou falando para vocês aqui é um tanto quanto único, porque você tem que ter vivido isso para entender o que está acontecendo. E as pessoas que vivem isso, normalmente, elas não estão afim de ir para essa área. E hoje, a gente realmente está nesse projeto do Butina Business, que é o projeto de trazer esse tipo de informação para quem quer acelerar a carreira. E é uma informação muito interessante e que, com certeza, acelera a carreira daqueles profissionais que querem crescer na área comercial do agro e no mundo corporativo, entendendo um pouco mais dele para acelerar a carreira, vender mais, ser reconhecido e recompensado por isso, tá bom? Agradeço a todos, 10 horas, grande abraço, fiquem com Deus, tchau, obrigado!